Fala Marajá, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Denis, técnico de atletismo, psicomotricista e professor universitário. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre Emil Zatopek. Quem foi esse cara? Um cara que ganhou 5 mil, 10 mil, uma maratona em uma semana na mesma Olimpíada. E o que tem a ver isso com reputação e integridade? Vamos lá? Emil Zatopek. Em 1948 ele resolveu correr os 5 mil e os 10 mil na Olimpíada, né? E já ali ele começou a levantar burburinhos de que iria ser um cara diferenciado, porque ele ganhou ouro nos 10 quilômetros e ganhou a prata nos 5 quilômetros. Ele vivia num período pré-científico, então não havia muita metodologia do treinamento naquela época. Era muita coisa empírica ainda, né? Só que eles começaram a fazer uns testes com os treinamentos do Emil Zatopek, que depois foram estudados e foram tidos como o interval training, que é o treino intervalado. E em 1952, o que aconteceu? O cara vai lá e ganha nada mais, nada menos que os 5 mil, os 10 mil e a maratona em uma semana. Ah, mas naquela época, é que nem o pessoal fala do Pelé, né? Ah, jogar na época do Pelé era fácil. Não, não era fácil. O cara correu os 5 mil para 14 minutos, isso, 14 minutos. Correu os 10 mil para 29 minutos. E a maratona ele correu para 2 horas e 23. Então, são marcas realmente expressivas dentro do atletismo até hoje. Claro que marcas já batidas, né? Mas realmente ele tinha um grande potencial que era visto ali. Uma outra coisa bem intrigante também é que ele correu no domingo, os 10 quilômetros. Na terça-feira ele tinha uma seletiva para poder fazer a final dos 5 mil. Ele fez, se pré-selecionou. Aí na quinta-feira ele correu a final dos 5 mil e já no domingo ele correu a maratona e foi campeão em todas. O cara é um fenômeno, né? Uma coisa interessante também do Zatopek é que ele, no nascimento, ele já nasceu horas antes que a sua noiva, esposa, que assim se casou, né? No país dele, lá, você não poderia casar com uma pessoa mais velha que você, né? O homem não poderia casar com uma pessoa mais velha. E até nisso ele conseguiu comprovar que ele chegou algumas horas antes nesse mundo para poder realizar esse casamento. Muito bacana isso também. No ano seguinte, em 1953, ele veio dar uma passada aqui no Brasil e ganhou uma simples e humilde São Silvestre, 15 quilômetros para ele, era um trote bem tranquilo, né? E o que tem a ver tudo isso que eu estou te falando com reputação e integridade? Bom, primeiro a gente tem que entender a diferença de integridade e reputação, né? Integridade é aquilo que te torna completo, né? Que tem valores, tem essência, aquilo que te faz bem, que você sente bem, que te completa no final das contas. Reputação é uma consequência, né? Você faz coisas boas, faz um trabalho bem feito, teve bons estudos, bons treinamentos, e aí você acaba conseguindo aquilo que você almejou da melhor forma possível. E Emil Zatopek, né? Ele era um cara que ele queria correr. Naquele período, a gente, até 1970, 1980, não se falava muito em marketing, em dinheiro, né? Era um período científico, sim, onde se buscava resultado, porém ainda com um ideal olímpico, né? Que o Barão de Coubertin tanto pregou no início das Olimpíadas. Eles buscavam fazer as coisas com excelência, fazer bem feito, ser o melhor naquilo que você está fazendo.
E essa era a grande integridade do Zatopek. Ele correu em 1948 os 10 mil e os 5 mil, e aí ele ousou correr a maratona na Olimpíada seguinte. Só que ele era um calouro, ele era um calouro, um novato ainda na maratona. E aí o que ele fez? Na maratona ele ficou, a gente chama de cozinhando galo, então ele foi levando a corrida junto com os mais experientes, até que chegou um determinado momento que ele deu o sprint final e distanciou até um dos concorrentes dele que estava à frente, passou mal, desistiu, porque ele dava muitos tiros. Ele foi o cara que revolucionou aquele método de treino intervalado que eu estava falando. Ele treinava, para vocês terem uma ideia, até 70 tiros de 200 metros e de 400 metros, com pausas variando aí, mas na média sempre de 1 minuto. E com tudo isso, ele mostrou que ele poderia ser completo, né? Ele poderia ganhar as corridas tidas como curtas e a corrida longa. E uma frase bem bacana do Emil Zatopek, que a gente vê por aí até hoje, se você quiser correr, corra 1 milha. Se você quiser ter uma nova vida, corra uma maratona. Então, Emil Zatopek, ele trouxe uma mensagem muito forte com essa frase, dizendo que a gente precisa sim de uma jornada, né, para se tornar inteiro, para se tornar íntegro, e que essa jornada é que vai fazer a nossa reputação. E aí eu pergunto para você, da pista para a vida, né? O que você vem fazendo de íntegro e para a sua reputação? Será que você vai no trabalho porque você quer um emprego? Ou você vai ao trabalho para trabalhar, para servir? E quando estou falando de servir, eu não estou falando no sentido de servir, de ser escravo, né, da situação. Muito pelo contrário, eu estou falando de você estar pensando sempre em ajudar, em auxiliar, em se sentir parte de todo esse processo. Eu costumo dizer para os meus atletas que a gente não está sozinho. A gente está num grupo, a gente precisa aprender a conviver, e é nessa convivência que a gente vai ter o nosso crescimento. O atletismo, por incrível que pareça, ele é um esporte em equipe. Todos os atletas competem nas suas respectivas provas, porém no final, cada atleta tem a sua pontuação para a equipe, onde a gente vai saber qual equipe foi vitoriosa. E é um negócio muito louco, porque você treina sozinho, grande parte do tempo, buscando todo o seu resultado, toda a sua melhora, mas no final você também contribui para esse processo. E o intrigante da coisa é você entender qual é o seu processo, né? Em que processo você está fazendo parte? Qual é a sua missão nessa vida? E aí eu venho te falar de coração aberto que Deus tem uma visão muito promissora para a sua vida. Deus quer realmente que você faça a diferença nessa terra, mas que você busque, acima de tudo, a sua integridade, os seus valores, que você busque ser ético, que você busque ser moral, que você tenha uma boa relação com as pessoas, e aí a sua reputação, o tão sonhado reconhecimento, ele vai vir naturalmente. É assim que funciona. Um abraço, espero ter contribuído um pouquinho para a sua vida hoje, nesse momento. Se você está passando por um momento difícil ou se é um momento de muita alegria, eu espero que essa mensagem some para o que está acontecendo na sua vida. E se você curtiu, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aí no Facebook e no YouTube. Eu agradeço. Abraço. Fica com Deus.